Meu nome é Magna Sueli Ramalho Lucas, eu sou médica, sou mãe, sou esposa, sou avó, vim da Paraíba, cheguei em Rondônia em 1987 e aqui estou. Doutora, vamos começar com esse processo de medicina. Como é que a medicina entrou na sua vida? Na realidade, assim, de criança, né? Como toda criança, eu acho que eu sonhei em ser professora. Eu acho que toda criança sonha em ser professora. Eu pensei em ser professora em um determinado período da minha vida, mas muito pouco. E a minha grande inspiração na medicina foi um tio. Na realidade, um tio-avô. Ele era o irmão caçula do meu avô materno. E ele era médico e eu achava muito interessante a maneira como ele trabalhava, como ele lidava com as pessoas. E aí veio o despertar. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso veio assim, eu sempre falo, veio de uma forma natural na minha vida. Eu, em determinada época da minha vida, ali com 12, 13 anos, eu não via outra coisa, eu não tive dúvidas, eu não tinha, não pensei em outra coisa, entendeu? Eu sempre falava, vou fazer vestibular para medicina. Talvez hoje, né? Eu olhando lá para minha adolescência, talvez eu tenha entendido que na época que eu fiz o vestibular, a medicina era o curso mais concorrido. Nós não tínhamos, como a gente tem hoje, esse número de universidades privadas, nem o número de vagas oferecidas, juntando a privada e a federal. Onde eu morava, tinha só uma universidade, só a Universidade Federal da Paraíba. Eu não tinha plano B, eu só tinha esse plano. E a medicina era o curso mais concorrido. E eu acho que talvez assim, eu quis me desafiar também. Eu queria saber se realmente eu era uma boa aluna, se eu era... Vou buscar o que é mais difícil. E foi assim. A senhora, isso foi quando e onde? Em João Pessoa, né? Eu morava lá, meus pais moravam lá, minha família toda é de lá. As raízes da minha família é do interior da Paraíba, meus avós e tudo, mas meus pais sempre moraram na capital. Eu entrei na faculdade em 1979, aos 17 anos de idade. Fiz o primeiro vestibular e passei no primeiro vestibular. Terminando o terceiro ano, já fiz o vestibular. Eu, graças a Deus, não precisei fazer cursinho, nada disso, entendeu? Terminei e entrei. E na Universidade Federal da Paraíba. Completei agora, em janeiro, 40 anos de formado. E a senhora se formou quando? 1984, 85, né? Porque encerrei o ano, minhas atividades em 1984. Só que a colação de grau, formatura, tudo foi em janeiro de 85. Então, agora em 2025, completei 40 anos. Doutora, a senhora falou aí que um jovem de 17 anos passar pela primeira vez, né, na primeira tentativa, portanto, no vestibular. Mas aí eu me lembro que a senhora falou da sua família. Fala da sua família, seus pais, sua Bom, meu pai tem uma história de vida fantástica. E eu vou tentar resumir aqui, mas eu acho que tem que deixar registrado, porque é uma história de que foi uma inspiração para mim. Minha mãe, tanto meu pai como minha mãe, eles eram do interior da Paraíba. A minha mãe de uma família mais, vamos dizer assim, mais privilegiada financeiramente. O meu avô materno, meu bisavô, tinha toda aquela história de serem os coronéis da região. Então tinha muito poder econômico e tudo mais. E aí pegaram a filha mais velha e tentaram dar para ela uma formação. Como não tinha na cidade onde eles moravam, uma cidade muito pequenininha do interior da Paraíba, eles levaram a minha mãe para um colégio interno, chamado Colégio das Damas, em Campina Grande, que era um colégio que era mantido e organizado, gerenciado por freiras. Só podia estudar mulheres.
E essas mulheres, essas meninas estudavam de uma forma de internato. Ela só ia para casa nas férias. E também só conseguia estudar lá quem tinha um poder econômico, porque era uma instituição muito cara, enfim. Minha mãe foi para esse colégio. Na época que se chamava o normal. Minha mãe foi normalista, que hoje equivale ao ensino secundário, né? No meu tempo era o científico, mas hoje é o ensino secundário. Essa é a base da história da minha mãe. E o meu pai, ele veio de uma família muito, assim, uma família pobre, do interior da Paraíba, de outro município, que não era o da minha mãe, onde o meu avô paterno, com 7 filhos, também não tinha condições, necessidades, só tinha até o ensino fundamental, que hoje é fundamental, na época o ensino primário, só tinha um grupo escolar. Quem quisesse dar continuidade aos estudos tinha que sair e ir para uma cidade maior. O meu avô paterno, ele não tinha condições financeiras de fazer isso. Então ele pegou o primeiro filho, que era o meu pai, e colocou no seminário, porque ele ia ser padre, porque dentro do seminário ele ia ter condições de estudar. E esse seminário foi lá em Campina Grande, no mesmo local onde a minha mãe também morava. E aí vem uma história, né? Vou lá contar minha história de vida, mas eu vou contar, porque... Mas enfim, o meu pai fez o que ele tinha que fazer, fez o curso, seminário, foi seminarista. Nesse período ele fez a formação dele em literatura, depois ele também, junto, ele fez psicologia. Meu pai, ele tinha também licenciatura plena